Vocês olharam comigo um texto em João capítulo 19, João 19, versículo 28 a 30. Este texto fala do último momento do nosso Redentor na cruz, antes de ele morrer. Suas últimas palavras carregam um significado teológico muito importante, principalmente para nós que já estamos do lado de cada cruz de Cristo. Enquanto você encontra o texto, eu preciso dar a você alguma introdução sobre esse texto aqui. Nós vamos usar aqui dois emblemas do elemento da ceia do Senhor, que é o pão e o vinho. E como esses dois emblemas da redenção nos ajudam a entender esse texto que nós vamos ler aqui. Meus queridos irmãos, as Escrituras são enfáticas em afirmar que quando nós nos reunimos à mesa de Cristo, estamos anunciando sua morte até que ele venha. Mas entenda algo aqui, queridos. Anunciar a morte de Cristo não é simplesmente dizer que Cristo morreu, mas como ele morreu e por que da sua morte. O pão e o vinho em nossas mãos são imagens fortes de como Cristo morreu. Olha a massa do pão, como ela chegou a ser uma massa. O trigo precisou ser triturado. Olha o suco da uva, por que ele se tornou em suco? A uva foi espremida, esmagada, a uva foi pisada. E da mesma forma, irmão, antes de tornar suco aí, nós vamos pegar esse emblema da redenção que vai nos levar, nos direcionar para o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Nós precisamos atentar para isso. Feito essas considerações, queridos irmãos, vamos para o nosso texto desta noite. João 19, versículo 28 a 30 diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Queridos irmãos, aqui no versículo 28, nós já vamos ver que Jesus tinha conhecimento de todos os eventos relacionados à sua morte. O texto foi bem claro. Sabendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir a Escritura, ele disse: Olha, queridos irmãos, aquele momento de dor, aquele momento de angústia de nosso Senhor Jesus Cristo, não era somente uma expressão da maldade dos homens contra ele ali na cruz, e nem a demonstração de uma incompreensão sobre quem ele era, mas entenda que aquele momento onde Jesus passou em grande agonia, era o cumprimento de todos os eventos relacionados à sua redenção, para culminar na sua morte e também salvação do seu povo. Mas entenda aqui, meus amados, como as pessoas naquela época viam a crucificação de Jesus. Nós temos aqui 4 grupos de pessoas. Nós temos as multidões, nós temos no Calvário também as autoridades religiosas, as autoridades romanas, e também nós temos os discípulos, todos eles acompanhando aquela morte tão cruenta de Jesus. Para as multidões que tinham suas mentes embotadas, amados, pelo pecado, o ato da crucificação era somente mais uma apresentação de um espetáculo e entretenimento que eles estavam acostumados. Para as autoridades romanas, tudo aquilo era uma demonstração de fidelidade às suas leis e uma grande ameaça para aqueles que se atrevessem a desobedecer suas leis. E para alguns religiosos, a crucificação de Jesus era o fim da vida de um impostor. Para os fariseus, Jesus era um impostor. Para os fariseus, Jesus era aquele que estava se passando por Messias. Mas, irmãos, também os discípulos estavam lá. Eles poderiam estar pensando que esse episódio da crucificação de Jesus era o fim da esperança messiânica. Mas olhando para Jesus, como ele entendeu o seu próprio evento, como ele entendeu?
Ele sabia de antemão que tudo isso era para cumprir as Escrituras Sagradas, ele disse. Jesus sabia que ele veio cumprir toda a lei, toda a justiça de Deus. E toda ela precisava ser vindicada. Todo o curso da história da redenção estava ali naquele momento sendo fechado. Sua morte por crucificação era terrível, angustiante e horripilante, somente em pensar. Mas Jesus tinha conhecimento que ele não estava sendo vítima das leis mal aplicadas. Jesus não estava sendo vítima de nada e também de ninguém, pois esse ato foi determinado pela própria Trindade quando elaborou o plano da redenção na eternidade. Tudo aconteceu pelo propósito predeterminado de Deus, diz Pedro em Atos 4:28. Nenhum detalhe, amados, ficou de fora. Tudo foi cumprido perfeita e cabalmente por Cristo até chegar na cruz. E nada e ninguém conseguiu obstar o curso que o próprio Deus planejou. Então você vê no versículo 28 que Jesus sabia do que ele ia passar. Jesus sabia como ele ia morrer. Jesus sabia como eles iam tratá-lo. E mesmo, amados irmãos, sofrendo intensa dor, Jesus estava cumprindo as Escrituras. Meu irmão, o que você está entendendo sobre essa declaração de João sobre a crucificação de Jesus? O que você está entendendo? O que disseram os profetas nas Santas Escrituras sobre este fato? Está registrado um resumo de tudo isso em Atos capítulo 3, versículo 18, que eu vou ler. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Isso faz sentido com o início do versículo 28, que Jesus tinha conhecimento do que estava acontecendo com ele. Meus irmãos, além disso, desse conhecimento que Jesus tinha, vemos aqui também a humildade de Jesus de subordinar a sua vontade à do Pai, porque diz a Escritura em Filipenses 2, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E se você atentar para outro detalhe da Escritura, verá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Submeter-se humildemente à vontade de Deus era para Jesus motivo de alegria e satisfação. O profeta Isaías viu isso lá no capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Cristo, a si mesmo, queridos irmãos, se esvaziou para fazer a vontade do seu Pai e cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, mesmo se isso lhe acarretasse dor e morte angustiante. Ele estava disposto a fazer isso. Observe ainda, irmãos, que quando seus discípulos disseram para ele comer, em João capítulo 4, ele disse: uma comida tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Ele estava com fome, estava com sede também, mas ele subordinou-se humildemente à vontade de Deus. Todos os eventos, amados, você que está aqui nesta noite, você não pode sair daqui sem entender isso. Todos os eventos que envolveram sua concepção, por obra e graça do Espírito Santo, sua vida até sua morte, era para fazer a vontade do Pai e cumprir as Escrituras Sagradas. Não compreender isso, irmãos, é nos colocar como nécios e tardos de coração, como ele falou isso com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E também, irmão, não compreender que assim como Jesus, também fomos chamados para fazer aquilo que está revelado nas Escrituras, para fazermos. É não entender o plano de salvação de Deus em nossa vida. Se você não sair daqui dessa noite sabendo o que significa o sacrifício de Cristo Jesus, que ele subordinou-se à vontade de Deus, ele sabia o que estava acontecendo com ele, ele sabia desde a sua meninice o que ia acontecer com ele, e mesmo assim ele se subordinou humildemente à vontade de Deus. Que grande nota para nós, queridos irmãos, que grande nota para nós.
E ele disse, irmão, tenho sede. Acredito que a maioria de nós aqui nunca soube de fato o que é passar por sede. Porque, irmãos, ao primeiro sinal desta sede, nós procuramos água. E temos água com abundância no Brasil. Muita água com abundância. Você está lembrado, irmãos, que Jesus iniciou seu ministério terreno, lá em João capítulo 4, com sede. E ele estava à beira do poço de Jacó e pediu água à mulher. Ele iniciou seu ministério com sede. E pasme, ele terminou seu ministério e morreu com sede. Sabe para quê? Para saciar a mim e a você. Ele fez isso por nós, queridos irmãos. Nós vamos sair daqui nessa noite conscientes disso. Precisamos, irmãos, entender isso. Levar a vida cristã a sério. Levar o sacrifício de Cristo a sério. Levar o culto a Deus a sério, a obra de Deus a sério. Fazer a vontade de Deus. Custou a morte cruenta de Cristo na cruz. A sede, irmãos, intensa é uma situação angustiante, provoca inquietação. E no caso de Jesus, seu corpo ainda contorcia de dor, porque seus pés e mãos estavam presos por pregos, e o sol quente da Palestina sugava a água do seu corpo como se fosse um caco de argila. Esta imagem tão forte está lá no Salmo 22, versículo 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deita no pó da morte. Esta é a imagem profética de Jesus na cruz. Os ossos de Jesus estavam à vista, ele estava desidratado, o seu pulmão estava sendo comprimido pela posição inquietante da cruz, e com sede, com muita sede. Ele diz, tenho sede. As Escrituras dizem, irmãos, que o sofrimento de alguém no inferno é retratado pela angústia horripilante da sede. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra da parábola do homem rico? Você lembra do Lázaro e o homem rico? Ele estava tão angustiado naquele lugar, tão longe de Deus, da luz de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus, que sua língua se apegava à sua boca. E ele disse, pai Abraão, manda que Lázaro venha. Não precisa entornar água na minha boca, mas molha o dedo e põe na ponta da minha língua. E isto é uma imagem forte do inferno. E Jesus sofreu isto aqui. Quando nós lemos, irmãos, no nosso credo apostólico, que Jesus desceu ao Hades, na cruz ele desceu ao inferno. Ele sofreu os horrores do inferno por mim e por você. Você e eu estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da sede de Jesus. Olha, irmãos, como é maravilhoso nós sairmos daqui entendendo isso. Como a nossa salvação custou, irmãos, a humilhação de Cristo. Entenda que pelo fato de Deus descer à terra, entrar no ventre de uma mulher, ser envolto em placenta, e mesmo no seu nascimento não ter nem um berço para deitar, é um estado de humilhação que Jesus passou. E diz a Bíblia que ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Olha, amados irmãos, isso nos leva a pensar um pouco na nossa vida. Como que nós estamos lidando com esse sagrado, né? Como nós estamos lidando com isso na nossa vida? Como nós estamos lidando no nosso trabalho? Se nós estamos glorificando a Deus ou não? Se a nossa vida é um reflexo daquilo que Jesus colocou dentro de nós? Oh, queridos irmãos, quantas desculpas nós damos para Deus. O sol está muito quente, está chovendo demais, está muita poeira, está muito calor, está muito frio, está faltando água. Amados, como nós damos desculpas para Deus. E isso pode revelar o nível da nossa fé em Cristo Jesus. Mas Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Os pregos
os pés sobrepostos, pregado, as mãos pregadas, irmãos. Tudo aquilo era muito angustiante para Jesus. E ele fez isso, irmãos, no meu e no seu lugar, porque era nós que teríamos que estar morrendo numa cruz e mesmo assim indo para o inferno, porque a morte de Jesus, ela é judicial. Ela pagou os nossos pecados, a nossa dívida que tínhamos com Deus. Lá na igreja de Colossos tinha uma turma de crentes que estavam com medo das potestades, dos principados, e estavam fazendo algum sacrifício místico para aplacar a ira dessas potestades. E o apóstolo Paulo diz: vocês estão fazendo, não toquem nisso, não come aquilo, não faz festa na lua nova, parem com isso. Vocês não precisam ter medo dessas potestades, vocês não devem nada a essas potestades. Por quê? Porque a cédula que era contra vocês, Jesus pegou e cravou na cruz. Ele pagou isso, não precisa ficar com medo. Irmãos, e como nós somos tacanhos na nossa fé em Cristo Jesus. E você viu aqui no versículo 28, que Jesus sabia do que estava acontecendo. E mesmo assim, ele se submeteu a essa morte tão horripilante e tão angustiante para mim e te salvar. Mas em segundo lugar aqui, irmãos, versículo 29 e 30. Agora, você olhando aquela imagem de dor de Jesus, você olhando contorcendo de dor, com febre muito alta, desidratado, tenho sede, você olha para aquela imagem, olhando com a lógica humanista, você percebe, este homem é um derrotado. O que adiantou todo esse ministério terreno dele? O que adiantou ele andar sobre as águas? O que adiantou ele ressuscitar mortos? O que adiantou tudo isso? Olhando para aquela imagem, era uma imagem de derrota, mas não era. Jesus triunfa para sempre, queridos, para sempre, sobre todo o poder do mal. E agora no verso 29, João nos mostra alguns detalhes antes da morte de Jesus. Ele vê um vaso de vinagre, há uma espécie de esponja, um caniço de isopo lá. Um soldado molha a planta de isopo no vinagre e leva até a boca de Jesus. E com base no Salmo 69, versículo 21, esse ato representava a crueldade dos inimigos de Davi contra ele. E aqui também em Mateus 27, versículo 34, tem o mesmo sentido contra o Filho de Deus. Aquele vinagre que estava lá era uma espécie de vinho fermentado para os soldados beberem, porque eles estavam vigiando. Mas aqui esse ato é cruel. É um ato cruel dos soldados, de levar aquilo na boca de Jesus. O soldado não sabia, irmãos, que o seu gesto cruel, ele não sabia que o seu gesto cruel estava cumprindo a Escritura Sagrada com relação ao Messias. Ele não sabia. Ele também não sabia que seu gesto cruel estava revelando publicamente quem era aquele que estava sendo crucificado. Porque a mesma planta isopo também foi usada para aspergir o sangue do Cordeiro na Páscoa, nos umbrais das portas. E ali na cruz, um caniço com isopo foi elevado, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não sabia disso, mas é isso que ele fez. O seu ato cruel. Ele leva o caniço, é como se ele estivesse apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sopro que Moisés usou para aspergir as portas dos umbrais dos israelitas lá no Egito. Seu gesto, amados irmãos, levar o caniço com sopro na direção de Jesus, era uma clara indicação, não para o soldado, mas para nós, que Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele levou sobre si os nossos pecados. Assim como o Cordeiro foi morto lá, e o seu sangue foi aspergido nos umbrais das portas, ali, aquele soldado estava dizendo: esse aqui é o Cordeiro de Deus. Até mesmo, irmãos, no gesto de ironia, de sarcasmo deles, de colocar por cima da cabeça de Jesus, Rei dos Reis, estava enaltecendo Jesus, porque isso é que ele é. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então temos o versículo 30, irmãos. Você olha para Jesus, sangrando, desidratado, os ossos aparecendo,
é uma imagem de derrota, é uma imagem do fracasso. Mas não, Jesus diz: está consumado. Está consumado. Está consumado, porque todo sofrimento e padecimento de Jesus nas mãos de pecadores estava ali em vista. O derramamento de sangue de animais e todo o ritual do sacerdote do Antigo Testamento, todo o sofrimento dos agentes pactuais, culminaram na morte de Cristo. Está consumado. É a imagem de Jesus para todos os seus inimigos, que eles agora jamais poderiam tocá-lo no seu corpo, infringir qualquer sofrimento. Definitivamente Jesus estava fora do alcance de pecadores maus. Está consumado, Pai. Está consumado também fala sobre a perseverança dos salvos até o final. Eu e você estamos aqui porque Jesus disse lá: está consumado. Eu garanti a vitória do meu povo em todas as épocas. Ninguém pode separar o meu povo de Deus, porque eu abri os braços e fiz a ponte que liga esses homens pecadores a Deus. Oh, queridos irmãos, todos os eleitos de Deus agora estavam ali contemplados na cruz. A obra da redenção foi completada. E no final do versículo 30 temos: inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Não pense que é a morte que fez isso com Jesus. Não foi. O texto grego é bem enfático. Ele traz a ideia de que Jesus que rendeu a cabeça, ele que inclinou a cabeça e como dando um sinal para o seu Pai: pode cortar a minha vida. Está consumado. Está tudo pago agora. Amados irmãos, em qualquer um de nós, a morte tem a primazia. É ela que tomba o nosso corpo. Mas no caso de Jesus, não. Jesus é que inclinou a cabeça, sinalizando para Deus, dizendo: pode tirar a minha vida, porque agora está consumado. Eu paguei tudo aquilo que estava para eu pagar na cruz. Irmãos, tem um paralelo dentro da teologia bíblica aqui, em Lucas capítulo 9, versículo 58. Chega um jovem para Jesus e propõe segui-lo. Oh, mestre, eu quero te seguir. E Jesus falou assim: rapaz, pisa no freio, avalia, faz uma avaliação. Você não está sendo apressado? As raposas têm seus covis e as andorinhas ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? O custo é alto. Para me seguir é alto. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz e tem que seguir-me. O custo é alto. Você tem certeza disso? Mas aqui, meus irmãos, Jesus agora tem um lugar para reclinar a cabeça na cruz. Ele no seu ministério não tinha, mas aqui ele tem um lugar para reclinar a cabeça e garantir a nossa vitória. Ele estava ainda no seu processo de padecimento. Ele ainda, irmão, tinha que passar por todo tipo de padecimento para reclinar a cabeça. Aqui, reclinar a cabeça tem um efeito teológico muito forte na nossa vida, uma compreensão da nossa fé. É Jesus dizendo: agora, tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo que foi falado a meu respeito, a obra que eu ia realizar, agora foi consumado. Agora eu posso reclinar a cabeça. Agora eu posso, em termos humanos, dizer: agora eu posso ir descansar. Então você entende, irmão, que uma das razões pela qual Jesus disse isso é porque toda a Escritura que dizia a respeito do seu padecimento ainda não tinha sido cumprido, mas agora sim, agora Jesus poderia reclinar a cabeça. Antes ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque todo o processo ainda precisava ser completado. Irmãos, eu quero fazer rápida aplicação aqui desse texto para nós. Qual é a mensagem do Evangelho para nós aqui nesse texto, irmãos? Se somos de Jesus, temos que ter identificação com Ele em tudo. Por aí prega um falso evangelho, dizendo que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, mas no sentido material. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, irmão. O que o Evangelho nos diz? Fomos chamados, irmãos, a morrer com Cristo. Sim, a sofrer com Ele. Se fomos sepultados com Ele no batismo de sua morte,
E assim como ele ressuscitou, também nós devemos andar em novidade de vida. Após o pecado e para aplicar a sua justiça, Deus sempre visitou o ser humano com julgamentos, sempre. E nessa ação muitas mortes aconteceram, mortes até trágicas envolvendo pessoas de toda a idade, porque Deus é também glorificado na aplicação da sua justiça. Mas a maior glória de Deus foi manifestada com a morte de seu Filho amado na cruz. A cruz, irmãos, é a manifestação da glória de Deus. Ali estava pendurado, sangrando, contorcendo, com dores e angústias, que ninguém nunca sentiu. O Deus encarnado chamado Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. A morte de Cristo é a maior e mais intensa prova de amor demonstrada em toda a eternidade. Se pudéssemos, irmãos, dividir a eternidade em várias eternidades, nunca que as eternidades divididas conteria a glória, o poder e o amor de Deus manifestados na cruz. Jamais conteria. Toda a tragédia da história, todo o caos provocado pelo pecado, todas as maldades juntas praticadas por todos os seres humanos ao longo da história, até ali na cruz, e aqueles homens ainda que praticariam, foram vencidos naquele momento pela morte de Cristo na cruz. Por essa razão, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é poder, porque a cruz de Cristo é a consolidação deste poder. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus, diz Paulo. A cruz de Cristo também, irmãos, é poder e sabedoria de Deus. A morte de Cristo não é como muitos podem pensar, demonstração de fraqueza, de altruísmo. Não. Jesus não foi nenhum Marte. Jesus veio cumprir a lei e sofrer o meu e o seu pecado na cruz. Mas a morte de Cristo na cruz, irmãos, é um grande sinal da onipotência de Deus, porque na cruz o pecado foi definitivamente vencido. Toda a criação agora será renovada, e os filhos de Deus foram para sempre libertos do pecado e também de Satanás. É assim que Deus derrotou todo o caos provocado pelo pecado. Se você for para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, diz Paulo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olhando para a cruz, isso é loucura. Dizer que alguém pode ser salvo pela morte de um malfeitor, isso é loucura. Isso é demonstração de fraqueza, mas Paulo diz, é aí que Deus demonstra a sua sabedoria e onipotência. E se você voltar para os versículos iniciais deste capítulo de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a salvação dos perdidos pela cruz de Cristo. Meus irmãos, lá no mundo antigo, principalmente no primeiro século, eles dividiam a raça humana em 6 categorias. Mas Paulo joga a cruz de Cristo no meio e diz, a cruz divide a raça humana em duas classes de pessoas, os salvos e os não salvos. A cruz fez isso. De que lado você está? Você tem certeza que você está do lado da salvação em Cristo Jesus? E como está a sua vida diante de Deus? A sua vida reflete exatamente que você é um salvo? Olha, irmãos, precisamos pensar isso nessa noite. Precisamos sair daqui consciente de que a morte de Cristo pagou, sim, todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, passado, presente e ainda o futuro que nós vamos cometer, Jesus pagou na cruz. Mas há uma chamada de responsabilidade na nossa vida. Deus quer que nós sejamos responsáveis pela nossa salvação, pela graça e não de graça. Foi pela graça, mas custou a morte de Cristo na cruz. E nós precisamos sair daqui nessa noite sabendo disso. A cruz de Cristo, irmãos, era um ato de humilhação e brutal dos seres humanos contra Deus, mas muito mais do que isso, a cruz de Cristo é a maior manifestação da glória de Deus na terra perante os olhos dos homens, porque ali estava pendurado no madeiro o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa salvação foi consumada quando Jesus disse, está consumado. Vamos orar.